Olá, turma. Então, vamos dar prosseguimento às aulas, né? A gente vem falando agora sobre a Economia Mundial 3, um tópico da apostila de vocês, tá ok? A gente vai começando a falar sobre as modificações que estão ocorrendo no espaço geográfico na atualidade. Então, atualmente, o que mais nós estamos utilizando, né, o que mais tem uma interação entre todas as pessoas do mundo, atualmente é um equipamento muito importante. Até mesmo nesse período que nós estamos passando, né, é basicamente um equipamento fundamental, até mesmo para nós, professor-aluno, poder passar o conteúdo para você, que é a informática. Então, essa revolução que ocorreu tecnológica veio desde o período da Revolução Industrial e até hoje ela vem modificando as interações sociais que ocorrem no nosso dia a dia. Então, na década de 70, né, para atender alguns interesses econômicos de algumas empresas transnacionais, né, internacionais, elas tiveram que se modificar, criar equipamentos que elas pudessem ter essa interação entre até mesmo, no caso, os consumidores, porque é impossível atualmente você imaginar uma empresa vir de um outro país, né, ter no caso uma matriz e ter suas filiais e não ter essa interação. Né? Antigamente era bem difícil, lá na década de 60, um produto internacional era muito caro, então até mesmo para essa questão, a dificuldade que existia naquela época de trazer equipamentos de fora, né, para o nosso território, era bem complicado. Só vinha através de avião, né, navio, atualmente também, né, mas só que hoje em dia as interações elas ocorrem em mais vezes, né? Ou seja, antigamente eram poucos aviões que trafegavam, que eram específicos para, no caso, trazer mercadoria. Hoje não, hoje nós já temos aviões, né, que transportam grandes cargas, né, entre continentes. Então, na década de 70, basicamente, né, começou a surgir a informática como um modelo de comunicação, né, mais eficiente, que não demandava tanto tempo, né, e com uma maior eficiência. Né? Hoje em dia, no caso, você pode ver, veio se modernizando antigamente, né, a informática, a internet, na verdade, ela era muito lenta, era discada, existia uma série de barreiras, né, físicas, né, pela questão de cabos, que na época fazia com que tivesse uma dificuldade de você ter uma conexão mais retilínea, né, no caso, mais reta, sem ruídos, sem interferências. Né? Hoje em dia nós conseguimos acessar para ver um filme e tem aqui às vezes, né, algumas de internet que chega a travar, mas a maior parte hoje em dia já é de fibra ótica, então já passa mais reto, vamos dizer assim, né, sem interferência. Okay? Com isso começou também a surgir os robôs, as telecomunicações, né, no caso os telefones celulares e a biotecnologia, que atualmente também é muito utilizada na questão de medicamentos, na questão mais funcional, né, para a vida das pessoas. Né? E atualmente, como é que ocorre também? Né? Os softwares, né, são comandados, tem muitos deles comandados por voz, à distância, né? A inteligência artificial, que já é considerado a quarta revolução industrial. Né? A gente vai falar em outras aulas sobre as revoluções industriais. Mas o que vocês precisam saber agora é isso, né? Que houve, no caso, o espaço geográfico ele vem se modernizando, se atualizando a partir das necessidades de empresas também transnacionais, que elas que basicamente trazem essas atualidades, essas modernizações que até então em países, né, em desenvolvimento não existia. Então, Milton Santos, né, um dos filósofos, grandes geógrafos brasileiros, né, ele informou que esse período que vivemos é denominado, né, técnico científico informacional. Técnico porque existe muita tecnologia, científico porque cada vez mais está se modernizando, né, a tecnologia.
informacional que não existe essa formalidade toda de você ter que, no caso, ter um curso específico para dominar certas áreas. Né? É claro que é sempre bom você se modernizar, ter um curso, se aperfeiçoar, mas hoje em dia muitos, por exemplo, youtubers, eles nunca tiveram, no caso, essa questão de você ter que fazer um curso para ser youtuber. Não existe isso. Né? Acaba sendo um dom, às vezes, da pessoa de ter essa facilidade de atingir determinadas camadas sociais, né? E passar o recado que eles desejam. Então, com isso, basicamente, né, várias empresas começaram a se ampliar. Né? E com isso, organismos internacionais começaram a ter que, né, no caso, interferir em certas questões que existem na atualidade. Um dos grupos que foram criados depois, né, basicamente na década de 70, foi um francês, o Valéry, né, Giscard, que ele tinha uma ideia de realizar um encontro informal entre alguns países, justamente para dominar alguns mercados que existiam no mercado ocidentais. Né, e começou a organizar alguns movimentos em direção ao crescimento econômico, né, isso para bloquear os blocos comunistas. Né, então, 7 países começaram a se juntar. Né, a gente pode ver aqui, no caso, Japão, Itália, Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra e Alemanha. Né, esses países são denominados grupo o G7. Tá, okay? É muito importante vocês saberem a composição desse grupo, né, o G7, que ele é muito cobrado em vestibulares, em questões, né, é muito falado também em noticiários, documentários. Então, quando falar denominados blocos G7, vocês já vão imaginar que são esses 7 países que compõem esse grupo. Okay? Aí nós temos agora o G8. Né? Foi ingressado um país em relação aos outros. Tá, okay? Hoje em dia tem até o G20, G22, né? Mas aí não é tão fácil gravar assim. Tá, okay? Nem quero que vocês saibam, mas esses 8, vamos dizer assim, é muito importante. Então, desses 8 países que estão aqui, qual deles não pertenciam ao grupo anterior? Né? Certo, quem falou no caso a Rússia. Né? Ela entrou em 1998, integrou esse grupo, né, apesar de alguns discursos homogêneos de um caso de países, né, que queriam basicamente ter um protecionismo de cada participante, justamente porque com o fim da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles queriam que um país daquele grupo entrasse basicamente nesse grupo com modo também de ter uma ampla discussão, tá ok? Então a Rússia, como é um dos países fortes também, questão de armamento, questão de geopolítica, eles colocaram, vamos dizer assim, um grupo, né, que pertencia até então, que era socialista, para, no caso, esse grupo do G8. Um dos grupos também muito importante atualmente, que é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ele é responsável por garantir uma estabilidade econômica internacional de alguns países. Okay? Então ele é composto basicamente por 187 países, foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods, no caso. E seu funcionamento basicamente ocorreu através de gerenciamento e concessão de empréstimos de dinheiro, né, no caso, para aqueles países que solicitavam. Que então é uma série de medidas que é posta ao país para pegar algum tipo de ajuda desse grupo. Okay? Então, normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos próprios países membros, né? De forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão. E para adquirir empréstimo, o país em questão deve atender uma série de exigências, né? Transformando sua economia interna e gerando e abrindo sua economia para o mercado estrangeiro. Okay? Então, eles emprestam, né, esse dinheiro, mas você tem que seguir uma série de exigências que eles colocam em questão. Né? E uma dessas questões que é posta
no caso, abrir, né, no caso, a economia para o mercado estrangeiro. Okay? Um outro órgão também é o Banco Mundial, ele foi criado em 1945 na mesma conferência, né, juntamente ao FMI. Ele trata de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia, ou seja, ele toma suas próprias decisões. Okay? O objetivo inicial era conceder empréstimo, né, direcionado a países europeus que haviam se desgastado pela Segunda Guerra Mundial. E periodicamente, né, seus objetivos mudam e o Instituto passou a ser concedido, né, conceder empréstimo a empresas também, no caso, a países, da Ásia, da África, da América, ou seja, né, eles começaram a ter uma abertura maior. Foi criado justamente para atender esses países, né, que foram destruídos pela Segunda Guerra, mas posteriormente eles já começaram a conceder empréstimo para outros continentes também, justamente porque, né, no caso, uma forma de tentar manter a economia também mundial. Tá, ok? A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, também é muito importante vocês saberem que é um organismo internacional e ele é responsável por legislar, né, e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Né? Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberação mundial do comércio, né, visando a combater o chamado protecionismo alfandegário. O que é esse protecionismo alfandegário? Todo país ele tem uma forma de tentar encarecer os produtos que vêm de fora do país. Isso é proteger o seu produto, a sua produção interna. Ou seja, é a mesma coisa que você tentar competir com, por exemplo, com o mercado chinês, onde o produto lá é extremamente barato. Então, visando isso, são criados alguns protecionismos, né, alfandegários, né, que ficam basicamente, né, nos portos, vamos dizer assim, que tenta fazer com que o preço não fique tão barato, coloque imposto sobre aquele produto. E isso faz encarecer, protegendo alguma produção, no caso, a produção interna, né? Ou seja, os nossos próprios empresários, vamos dizer assim. Tá ok? Então, continuando, né, protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros, a fim de favorecer a indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema, um entrave com outro Estado, ele geralmente ocorre à OMC como a instância máxima para avaliar e julgar a questão. Então, é uma organização justamente que visa a controlar esses impasses, né, essas questões burocráticas, né, em relação ao comércio. Okay? Outro tipo também, né, no caso, agora falando sobre um conselho, né, sobre um grupo muito importante, né, da ONU, que é o Conselho de Segurança, que basicamente ele é composto por 15 membros. Tá, ok? 5 desses membros eles são permanentes, ou seja, eles não saem de forma nenhuma. Eles têm, no caso, a sua cadeira cativa lá, no caso, no conselho. Tá, ok? E 10 deles são não permanentes, ou seja, tem uma rotatividade desses países que eles são eleitos por mandato de 2 anos, né, pela Assembleia Geral. Os membros permanentes, no caso, né, os 5 países permanentes, no caso, aqui está escrito Unidos da América, mas é Estados Unidos da América. Depois eu vou fazer a correção. A Federação Russa, né, a Rússia, a França, o Reino Unido e a China. Tá, ok? Então aqui, quando vocês copiarem para o caderno de vocês botem aí Estados Unidos. Tá, ok? Em 2019, os membros não permanentes do Conselho de Segurança, juntamente com o ano em que ele termina o seu mandato, são, né? Ano passado já teve alguns países, né, que saíram, que foi Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, o Peru, a Polônia, saíram já. Agora esse ano, né, vão sair basicamente África do Sul, Alemanha, Bélgica, Indonésia e a República Dominicana. Então, uma rotatividade. Até então, o Brasil ele já teve nesse conselho não permanente, que já foi, vira e mexe, eles gostam de colocar, né,
é fazer uma troca, às vezes, desses países, colocando até mesmo países de continentes diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil tinha uma rotatividade muito grande entre Brasil, Argentina. Aí eles começaram também a chamar outros países para, né, para compor também esse Conselho de Segurança da ONU. Tá, ok? Tendo uma particularidade muito grande esse Conselho da ONU, deixa eu voltar aqui, que eles têm, esses 5 países, membro permanente, eles têm o poder do não. Caso um desses países fale que não aceite determinada imposição não, né? Conselho dos outros países, ele tem o poder, no caso, de não aceitar. Como foi, por exemplo, quando houve a guerra no Iraque, que eles não, a maioria dos países decidiram não atacar, não ter, no caso, a guerra do Iraque. Mas os Estados Unidos, como falou, que tinha uma série de questões, né, que colocavam em perigo a soberania deles mesmo, então eles acabaram decidindo, e os Estados Unidos, como tem o poder, no caso, é um dos países que tem o poder do veto, então eles acabaram decidindo realmente atacar, e acaba que os outros países têm que acatar a decisão desse país, que é um país, né, com poder de veto ou poder de decisão. Ok?